É uma sequência da mensagem de domingo passado. Encontros e desencontros. Gênesis capítulo 33, versos de 1 a 20. Diz o texto, Gênesis capítulo 33, verso 1 em diante. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram depois de Lia, e os seus filhos vieram a se curvar. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceite esse presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, os presentes que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo. Eu já tenho tudo o que é necessário. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vá à frente do teu servo, e eu sigo atrás devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi-se ao lugar e recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 pratas de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou Eloé Israel. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações. O versículo mais forte dentro dessa narrativa, verso 4. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. A vida, ela não é uma linha reta, não é linear, não é uma trajetória plana, não é algo que o tempo todo sai conforme previsto ou programado. Ela tem encontros, desencontros, algumas vezes, pela graça de Deus, novos encontros e possibilidades. Com certeza, o encontro mais importante, relevante, significante, imprescindível, fundamental, inegociável, é o encontro com Jesus. É Ele como Senhor e Salvador, que faz toda a diferença na minha e na sua vida. De todos os encontros da vida, tem vários deles que são significativos. Tem vários deles que ficam guardados na nossa memória, no nosso coração, nas nossas lembranças, e fazem parte da nossa vida,
de uma maneira decisiva e diferenciada. Mas com certeza, o encontro mais importante de todos, que define não só nossa trajetória, jornada, saga, lead, trama, a nossa peregrinação aqui, mas também a eternidade, é um encontro com Jesus, como único Senhor e Salvador. Aquele que no seu amor, na sua morte, prova o seu amor para comigo e para com você. E na sua ressurreição, prova o seu poder. Deus, quando Jesus morre por mim e por você, prova o seu amor. Quando Jesus ressuscita, prova o seu poder. Nós começamos falando no domingo passado, quando estar só ou ficar só é bom e necessário. Então, para que a gente possa familiarizar, é necessário que eu faça o pano de fundo e caminhe um pouco no cenário. Quando alguns personagens bíblicos aparecem, há um casamento programado por Deus. Se tem um dos casamentos que saiu tudo nos conformes de uma direção divina, é o casamento de Isaac e Rebeca. Esse é aquele casamento que tudo foi direcionado por Deus. Isaac esperou o tempo certo, aguardou a direção de Deus, o Senhor preparou-lhe a Rebeca, houve ali um projeto e um propósito, e começa-se uma família, com sonhos, com alvos, com objetivos, com ideais, com expectativas, como várias e várias pessoas assim o fazem. Na realidade, eu creio que todas as pessoas assim o fazem. Eu não imagino alguém na infância sonhando em viver uma vida miserável. Eu não imagino alguém entrando em relacionamento esperando sofrer e ser mutilado emocionalmente dia após dia. Eu não consigo imaginar alguém que entre num projeto de caminhada, de família, de casamento, de trajetória, de filhos, esperando que os resultados vão ser aflição de espírito, lágrimas e dor. As pessoas entram para ser felizes. As pessoas começam para projetos. O casamento de Rebeca com Isaac é dessa maneira. E é interessante que aí chegam os irmãos, Esaú e Jacó, os dois gêmeos. Esaú nasce primeiro, depois Jacó. Características diferentes. Pais que têm mais de um filho e querer criar todos da mesma forma, no sentido de extrair o melhor deles, corremos às vezes o risco, porque cada um tem suas características e suas peculiaridades. Cada um tem sua forma enquanto pessoa. Esaú, ele tem uma característica de batalhador, lutador, do campo, gosta de ir para a caça, alguém que gosta do ar livre, enquanto Jacó é um masterchef, enquanto Jacó, gastronomia. E desenvolve um relacionamento que é o grande perigo de acontecer numa família, o favoritismo. O Isaac prefere abertamente Esaú, e Rebeca mais abertamente tem uma preferência para o Jacó. Todas as vezes que numa família for sinalizada preferências, vai se desenvolver uma competição acirrada e com certeza feridas serão estabelecidas naquele lar. E assim foi a história. Uma família que era para ser ajustada. Deixa eu dizer uma coisa para ti, não se escandalize por gentileza e nem interprete erroneamente as minhas palavras do que eu vou falar para você. O fato de você estar debaixo de uma direção de Deus, seja num namoro, num casamento, num ministério, num projeto, numa empresa, não é garantia de sucesso. É possibilidade, porque é desenvolvido no dia a dia. Não é algo que automaticamente, porque o primeiro passo foi dado segundo a vontade de Deus, que vai ser automaticamente, tudo vai dar certo. Não é assim. O fato de começar debaixo da vontade de Deus, você já começa no lucro, você já começa ganhando, você já começa vitorioso, você já começa com possibilidades. Quando começa-se diferente, já tem que correr atrás, já tem que sair atrás do prejuízo, já tem que lutar contra a correnteza mais forte. Mas, às vezes eu fico preocupado que nós desenvolvemos uma ideia, porque Deus deu uma direção, então assim obedecemos e caminhamos,
que automaticamente as coisas vão ser engrenadas e que as abóboras se ajeitam naturalmente com o andar da carruagem. Mas não é assim. É uma trajetória de escolha dia após dia. Todos os dias eu preciso escolher. Todos os dias eu preciso aparar a aresta. Todos os dias eu preciso corrigir curso. Todos os dias eu preciso fazer ajuste. Algumas vezes as pessoas ficam indagando, mas Deus, estava debaixo da tua vontade, estava tão bom, estava tão tudo certo, porque de repente virou uma tempestade. Entre algumas questões, eu preciso entender que garantia só tem de vida eterna, quando se crê em Jesus como Senhor e Salvador, que é selo determinado. Agora, as outras áreas é um processo dia após dia. Essa família começa a desenvolver uma guerra interna. Algumas vezes tem alguns filhos que acham que o pai está tendo preferência. Não, mas prefere o meu irmão do que a meu, ouço direto isso. Então o filho, mãe, passa aquela roupa para mim? Não posso agora. Ah, se fosse o outro, você tinha passado. Se fosse o outro, você tinha feito. Se fosse ele, mãe, dá para fazer aquele doce? Ah, agora não posso, estou ocupado. Ah, tá vendo? Se fosse o seu queridinho, já estava feito. Irmão é desse jeito. Irmão é o tempo todo dessa maneira. O irmão está sempre tentando dar uma questionada no outro. Tem algumas horas que não é favoritismo, ou não são favoritismos, ou não é favoritismo, melhor colocando. Tem algumas horas que aquele que está ajustado na vida, o pai fica mais tranquilo. E aquele que está dando mais trabalho, ele dá mais atenção. Mas não é porque ele tem uma preferência, é porque um está dando mais trabalho e requer mais atenção naquele momento. Mas quando, irmãos, presta atenção, tem um favoritismo aberto e declarado, começa a ser uma guerra. E aqui dois irmãos vão se degladiando durante um bom período, numa troca de situações. E eu tenho aprendido uma coisa, que filhos, quando o Senhor nos dá, é presente, é graça, você ministra a palavra, ensina e ora por eles. Aí eles têm as decisões deles na vida. Eles têm uma trajetória e uma caminhada deles na vida. E tenho aprendido que a conversão, ela não cura a irresponsabilidade. Que a irresponsabilidade, ela é curada quando a pessoa toma decisões reais e consequentes na vida. Só que, infelizmente, 3 aspectos que geralmente são os mais atendidos hoje. Crise de síndrome do pânico e depressão, são os mais atendidos. Crise financeira e desgastes de relacionamento, principalmente familiares. Em algumas situações nós vivemos algo atípico, que tem filhos se tornando pais, que precisam cuidar dos pais, não no sentido por causa da idade, no sentido de responsabilidade, de falar, olha, não faz isso, não faz aquilo. E uma coisa que eu preciso dizer para você e dizer para mim, foca a sua vida naquilo que é o projeto de Deus. Em nome de Jesus, dentro daquele relacionamento familiar, focalize e fica firmado naquilo que é o projeto de Deus. Senão você vai se desgastar, senão você vai ficar machucado. Há pessoas carregando feridas e marcas no coração pela vida toda, porque não pararam para ser tratados no coração. E ficam com disfunções comportamentais no coração, porque carrega uma mágoa, um ódio. O texto mostra Jacó, aquele perfil de pessoa que tem uma consciência de Deus, mas tem uma forma de levar tudo embolado, é tudo na gambiarra. É tudo na gambiarra. Jacó é a pessoa que ele tem a bênção de Deus, tem promessa de Deus, ele tem concepção e percepção de Deus, mas está sempre procurando atalhos e leva a vida o tempo todo embolada. Leva tudo no embromation, leva tudo na gambiarra, o tempo todo desajustada a vida. E de repente ele vai sempre tentando passar alguém para trás. Passou Esaú, passou seu pai, passou seu sogro, mas enganando e sendo enganado. Em umas situações dessas, no desdobramento, há uma sentença de mágoa e de ódio de Esaú em relação ao seu irmão. A palavra dele exatamente é essa. No livro de Gênesis, capítulo 27, verso 41, a última palavra que é registrada ou relatada, Esaú guardou rancor contra Jacó,
por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai está próxima, então matarei meu irmão Jacó. O projeto de vida de Esaú era matar Jacó. Há uma mágoa no coração. As mágoas, elas não surgem de pessoas que nós não temos expectativas. Eu estava ouvindo a Isabela falar com o Felipe, chegou do congresso lá da Bola de Neve. Eu estou lá no quarto ouvindo, apenas alguns relatos. E um deles, a Bela, falando, e de repente o pastor chamou quem tinha mágoa para ir à frente para orar. Ela falou, lotou a frente da igreja. Lotou a frente. Lá no Olímpia é grande demais. Falou, lotou, foi quase todo mundo para frente. Foi quase todo mundo. Eu falei, o pastor também foi, só faltou. Porque mágoa é algo que constantemente elas são geradas em nosso coração. Por expectativas reais ou irreais, mas todos nós nos sentimos com legitimidade de estar magoados com alguém, ou frustrados, ou decepcionados. Isso amarra e atravanca a nossa vida. Porque o maior prejudicado somos nós mesmos. Quem fica mais paralisado somos nós mesmos. Essa é a palavra de Esaú em relação a Jacó. Eu vou matar meu irmão. Eu vou me vingar. Eu quero ver ele arrebentado. Eu quero ver ele acabado. Eu quero ver ele destruído. Eu quero ver ele esfacelado no projeto de vida. Eu quero ver ele falido. Ele tem uma mágoa no coração. Eles ficam 20 anos distante. Então uma família que naquele momento era para ser uma referência de bênção, ela se torna ali uma guerra, ela se torna um lugar de feridas. E o resultado foram, nessa trama, enganos, mágoas, juras de vingança, desejar o mal, inveja, perdas, tristeza, uma ação contínua. Eu vou entrar na mensagem, eu só estou fazendo o pano de fundo, ok? Eu só estou no preâmbulo da mensagem. Esaú usa uma estratégia, eu estou falando alguns nomes aí só para a gente familiarizar, depois fica tranquilo que eu vou fazer a contextualização da mensagem, fica mais claro. Esaú usa uma estratégia que é uma das mais nocivas que o ser humano pode usar. Ele está chateado com os pais, aí qual é a atitude dele? Eu me machuco para atingir a pessoa que eu estou frustrado. Aí ele casa com mulheres que são tumultuadíssimas, que vira uma aflição de espírito para os pais. Mas olha para mim, qual que era o objetivo de Esaú? Atingir os pais. Mas para atingir os pais, o que ele fez? Eu me machuco para me poder atingi-los. Essa é uma das atitudes mais nocivas e autodestrutivas que alguém pode se impor. É eu começar a me ferir para chamar a atenção de alguém. Então ninguém dá atenção para mim, eu vou para as drogas. Ninguém dá atenção para mim, eu começo a ser uma pessoa amargurada. Aquela receptividade legítima não acontece, eu me torno uma pessoa de difícil relacionamento. Então eu começo a me machucar. Os pais falam, não casa com aquela pessoa. Então para que eu possa atingir e falar, olha, vocês não cuidaram de mim até agora, mas então eu vou fazer diferente, vai lá e casa. Muitas vezes não é nem porque queria casar. Tem hora que era só para poder falar, olha, eu vou atingir vocês. Essa é uma das formas mais destrutivas de alguém machucar o outro. Mas presta atenção, quem é o mais machucado no final é a pessoa mesmo. É quando você tenta se machucar para atingir o outro. Quando você tenta se ferir para atingir o outro. Dentro dessa trama toda, surge um processo de encontro novamente. O texto que nós lemos no capítulo 32, no domingo passado, ele é o período que antecede quando Jacó, depois de 20 anos, vai encontrar Esaú, e ele sabe que o que tem é mágoa, rancor e uma promessa de matá-lo. E é ali que acontece então a experiência de Jacó no Vale de Jaboque. Um dia que ele ficou sozinho. Um dia que ele parou de tentar passar alguém para trás, e o dia que ele tentou parar de olhar a vida dos outros, que ficou só ele e Deus, que não tinha mais ninguém. E ali, só rapidamente recapitulando, foi ministrado domingo passado, a solidão ela é importante quando é para buscar a Deus, caso contrário é nociva. Provérbios 18:1 diz que o solitário busca os seus próprios interesses e vai contra a verdadeira sabedoria. Quando você começa a se isolar,
porque está deprimido e não quer ver ninguém na frente, e quer se trancar no quarto e vai se fechando no seu mundo, ficando hermeticamente fechado, isso é nocivo para a sua vida. Agora, quando você se retira para buscar a Deus, para ter um tempo com Deus, para clamar ao Senhor, para saber que naquela hora é Deus e mais ninguém que pode fazer, Deus vem e faz um milagre na minha vida e na sua vida. Ele buscou o Deus verdadeiro, teve um quebrantamento, perseverou, teve vitórias, e nós sabemos que vitórias em públicas, elas são conquistadas nos bastidores. Capítulo 33, o resultado agora. Irmãos, aquilo que era uma sentença de morte, aquilo que era um cenário de uma chacina, de derramamento de sangue, que trouxe pânico, angústia e tristeza, que estava ali de uma forma toda permeada de um clima tenso. O resultado final está no versículo 4. Eles se encontram, se abraçam, se beijam, se perdoam e seguem seus caminhos e seguem as suas vidas. Dentro disso eu queria falar alguns aspectos agora sim na mensagem. O que mudou? O que transformou o cenário? O que permitiu essa intervenção? Não foi automático, não foi mecânico. Algumas questões. Primeira delas, Deus, ele era apenas coadjuvante na vida de Jacó. Agora ele é protagonista. Ele é o principal. Até então, Deus era coadjuvante na vida de Jacó. Jacó era um membro de igreja, um bom membro de igreja. Jacó era uma pessoa que frequentava normalmente, porque onde ele passava, ele construía altares ao Senhor. Não era uma pessoa que não cria em Deus. Não era uma pessoa que não tinha ideia de Deus. E não era uma pessoa que não tinha uma concepção de Deus. Jacó era uma pessoa que teve sonhos, teve revelação, teve manifestações de Deus na sua vida. Mas até então, Deus era coadjuvante. Olha para mim, por favor. Jacó é tão interessante que um dia ele chega para Deus e faz uma proposta para Deus. Deus, vou te fazer uma proposta que, olha, é pegar ou largar. Deus, eu vou te fazer uma proposta que não tem outra melhor para o Senhor, é pegar ou largar. Se o Senhor, ele falou o seguinte para Deus, me abençoar, para a terra que eu for, eu prosperar, dar tudo certo, eu for em paz, voltar em paz, eu vou te dar o dízimo de tudo. O que Jacó falou? Deus, se der tudo certo, e eu ganhar dinheiro, e ficar tudo bem, eu te dou o dízimo. Essa é aquela proposta lá Jacó. Ó, se der tudo certo eu faço, mas se no meio do caminho, o senhor quebrar alguma cláusula do contrato, está desfeito, não dou nada. Essa foi a proposta de Jacó. Meu amado, com Deus não se faz propostas. Com Deus se dá paz de fé e o ama acima de todas as coisas. Você não faz porque vai dar tudo certo. Você faz porque Ele é Senhor e Salvador. Ele merece o melhor da minha vida e da tua vida. Até então, Jacó fazia e pedia para Deus ir correndo atrás, abençoando, ia fazendo da maneira dele, na estratégia dele, na logística dele, na artimanha dele. Por isso, irmãos, Jacó era especialista em gambiarra. Todo tipo de gambiarra e de gato ele fazia. Ele tinha esse estilo, porque levava a vida embolada. E Deus era o coadjuvante. No vale de Jaboque, quando ele entra como Jacó e sai como Israel, Deus agora não é mais coadjuvante. Ele é o protagonista. Ele é o principal. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Ele é o Alfa. Ele é o Ômega. Ele é o primeiro. Ele é o último. Ele não é opção. Ele é necessidade de vida. Ele não é mais um. Ele é o Senhor. Ele não é só uma bênção. Ele é o Senhor. Por isso muda aquela situação. Por isso muda. De tempos em tempos, eu digo para mim, com carinhosamente eu digo para você, eu preciso avaliar se Deus é protagonista na minha vida ou se Ele é coadjuvante. Ou se Ele é um figurante. Ou se Ele faz parte apenas de falar, meu Deus, Jacó tinha um estilo, meu Deus, me socorre. Meu Deus, me tira dessa. Meu Deus, me ajuda agora. Meu Deus, preciso do Senhor. Meu Deus, até o dia que ele mergulhou, você vai ver que no Vale de Jaboque, ele não pede porta aberta, ele não pede nenhuma bênção, ele não pede nada, ele não pediu nem para poupar a vida dele, só falou, eu não te solto enquanto não me abençoares, faz algo novo no meu coração. E Deus ouviu. E Deus fala, hoje, você agora não se chama a partir de hoje mais Jacó, você chama Israel. Lutaste com Deus e prevaleceste.
Segundo aspecto, eu falei isso no domingo passado, vou falar novamente. Só tem uma coisa que muda cenário: quebrantamento. Quebrantamento. O quebrantamento é a única coisa que pode mudar. Anos de mágoas, choro engasgado, medos, ódio, amargura, vingança. Eu acho interessante que Deus coloca umas coisas na palavra, que eu confesso que algumas vezes eu leio e falo: Jesus, se não for a tua graça, nós não fazemos não. Estou sendo muito sincero. Quando você lê em Mateus, que Deus fala o seguinte: ó, se alguém falar mal de você, você fala bem da pessoa. Se alguém te amaldiçoar, você abençoa a pessoa. Se alguém te fizer mal, na primeira volta que a vida dá, você faz bem para a pessoa. Se alguém for uma pedra no teu sapato, você vai ser bênção na vida da pessoa. Eu olho o texto e falo: Deus, só pela tua graça. Porque a nossa vontade é passar a mão numa espada e fazer igual Pedro, arrancar a orelha do servo do sumo sacerdote. Só a graça do Senhor que pode permitir eu fazer isso. Porque aí o Senhor falou o seguinte: se você fizer bem para que te faz bem, não tem vantagem não, porque isso todo mundo faz. Agora, irmãos, dentro disso não há nenhuma outra possibilidade a não ser quebrantamento. Por que isso? Mesmo quando você está em paz, presta atenção no que eu vou te falar, surge uma situação, fica uma farpa no teu coração, que você precisa que Deus venha e tira do coração. E se o coração estiver machucado, então se instala uma ferida que precisa ser curada pelo Eterno. Quando ele quebranta o coração naquela hora, Deus mudou o coração de Esaú daquele lado. Nós temos um problema, talvez você menos que eu. Nós sempre queremos que quem mude é outra pessoa. Nós sempre achamos que a mudança tem que começar do outro. Nós sempre achamos que o problema maior está sempre no outro. Por isso, biblicamente falando, quando se faz uma concepção, e tem alguns textos na Bíblia que não são erros de gramática. Tem alguns textos na Bíblia que não são erro de colocação do português, nem gramatical, nem do verbo, nem da condição, nem do tempo. Por exemplo, Efésios 3:20, não é erro gramatical. Mas houve ali um pleonasmo, houve uma redundância. É verdade, Efésios 3:20 tem uma redundância. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo é tudo, mas abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, das 5 características que dão uma impressão de redundância. Ele é poderoso para fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além. Todas elas dão a mesma ideia. Mas por quê? Para dar uma ênfase naquela bondade e misericórdia de Deus. Vou te dar um outro exemplo disso. 1 Coríntios 11:28. Examine-se. Quando fala examine-se, qual que é a ideia? Eu examino a minha vida. Se fosse para examinar outro, falava examine-o ou examine-os. Mas já começa assim, examine-se, aí continua, a si mesmo. É para dar uma ênfase, que é para você olhar para a tua vida, primeiramente. Para depois poder interceder e olhar para a vida do outro. É essa a ênfase. Então não é erro de gramática. Naquela hora na vida de Jacó, ele se colocou diante de Deus e falou: Deus, eu tenho uma necessidade. Eu preciso que o Senhor mude algo no meu coração. Deus, eu preciso que o Senhor mude algo no meu coração. Eu preciso, Deus, não estou bem, estou angustiado, estou perturbado, estou me debatendo, estou tentando levar a vida de uma maneira, mas eu preciso de algo novo no meu coração. Por isso que Deus vem de encontro e faz na vida dele o quebrantamento. Há um texto na Bíblia que deve ser colocado em prática o tempo todo. Romanos capítulo 12, verso 18. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de você, tenha paz com todos os homens. No que depender da outra pessoa, aí é responsabilidade dela. Mas no que depender de você, tente ter paz com todo mundo, se for possível. Agora eu vou dizer uma coisa para ti. Não se ilude. Não ache que todo mundo vai gostar de você. Não ache que todo mundo vai com a tua fachada. Não ache que todo mundo vai torcer pela tua vitória. Não ache que todo mundo vai te aplaudir. E não ache que todo mundo vai ser seu fã. Isso não existe. Você vai ter pessoas que gostam e que não gostam. Pessoas que torcem a favor, pessoas que torcem contra. Pessoas que elogiam, pessoas que criticam.
pessoas que vão fazer ajuste ou não. Só que o que importa é o que Deus tem para a tua vida. É o projeto que Ele tem para a tua vida. É o plano que Ele tem para a tua vida. E se você quiser ir além da mediocridade, mais ainda você tem que lidar com isso. Mais ainda você tem que lidar com isso. O quebrantamento mudou uma história, irmãos. Mudou um cenário. Não tem nada que muda a não ser isso. Somente quando eu peço, Deus, me dá graça por isso. Eu preciso pedir ao Senhor, Deus, me dá força para não entrar no jogo do inimigo. Me dá graça para mim não deixar meu coração ficar tumultuado. Me ajuda a não perder foco daquilo que é o projeto do Senhor. Me ajuda a não distrair a minha atenção daquilo que é o chamado teu. Me ajuda, Deus, a olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Terceiro aspecto, olha a mudança. Ela é resultado da ação divina e disposição humana. Deus faz o milagre. Pode ser que o cenário da minha vida e da tua vida hoje está tranquilo. Pode ser que o cenário está em paz, mas pode ser que você viva momentos desafiadores, em qualquer nível. Aqui tem a questão familiar. Eu já ouvi alguém colocando que parente é igual colesterol, tem o bom e tem o ruim. Parente é igual colesterol, tem o bom e tem o ruim. Se achar que vai ter harmonia o tempo todo, com todos os vínculos familiares, e só porque você é cristão vai estar todo mundo sorrindo, meu amado, isso é utopia, com todo respeito. Você vai pedindo graça para Deus para administrar conflitos e não perder tempo e perder a alegria daquilo que pode roubar a bênção do teu coração, olhando que aquele que prometeu é maior para cumprir na sua vida no nome de Jesus, que Ele é poderoso para cumprir na sua vida em nome de Jesus. E não adianta você passar, mas meu irmão só dá trabalho, minha irmã só dá trabalho, meu não sei o que, meu amado, olha para Jesus e pede graça, porque Ele vai honrar a tua vida, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer você vencedor, Ele vai te dar graça para você ser instrumento de bênção e transformação. Não importa a sentença que você chega no... mas eu vim num mundo de maldição. Meus pais não queriam, ninguém queria, ninguém desejou. Na minha casa é um tumulto, ninguém torce por mim, ninguém me incentiva. Irmão, está lotado na Bíblia de situação assim. Está lotado na Bíblia de situação assim. José foi assim, Davi foi assim. Um dos caras que mais prosperou na Bíblia, Jabes, ele já entrou no mundo. Ele já chegou no mundo debaixo de uma sentença negativa. Jabes significa aquele que nasce dando aflição. Ou aquele que foi gerado, aquele que nasceu já gerando aflição. Jabes já chega trazendo sobre si o estigma de alguém que já chegou no mundo. E o pessoal olhou e falou, pelo amor, chegou daqui. A Bíblia diz que ele foi o que mais honrado entre os irmãos, o que mais prosperou, o que mais foi bem sucedido, e a única oração registrada no livro de Crônicas, registrou os irmãos, é a oração de Jabes. Então, sentença que veio à tua vida, mas minha família não tem paz, minha família é uma guerra, todo lado, cada um. A questão é, quem está do teu lado é Jesus, Ele é o teu Senhor e Salvador. Se a tua família tiver harmonia, tiver paz, se você tiver paz que te apoie, erga a mão para o céu, agradeça todos os dias de joelho, agradeça todos os dias de joelho. Se você tiver pais que batalharam por você, ajoelhe todos os dias, agradeça a Deus, obrigado, porque tem pessoas que lutam por mim de verdade, porque uma grande parte tem que lutar sozinho, uma grande parte tem que se virar sozinho, não tem quem socorre, não tem quem fica lá levando e trazendo, ele tem que fazer acontecer, ele tem que ralar, ele tem que conquistar, ele que paga a faculdade, ele que arruma o serviço, ele que conquista a vitória. Só que se seus pais não te deram condição nem financeira, mas te deram condição de amor e apoio e incentivo, já agradeço que valeu. Porque às vezes não foi dada, porque não houve possibilidade, né? Mas deu o que tinha de melhor. Deu para você o incentivo, deu o apoio, deu o amor, deu o encorajamento. Então valorize isso, porque o resto você corre atrás. O resto você corre atrás. Mas você precisa entender que Deus é um Deus que para mudar um cenário, não fica pensando que ele depende de está tudo favorável, não. A cena, irmãos, eu vou caminhar para o final daqui a pouco nós orarmos. O cenário é 20 anos
de sentimentos acumulados e potencializados de mágoa e raiva no coração. O que se espera no encontro desse? Aí fala, teu irmão vem vindo com 400 guerreiros. Falou, estou morto, acabou. Aí o que Deus faz? Olha o que Deus faz, rapidamente, como Deus muda a história. Jacó significa enganador. O cara já chegou com o nome de enganador. Você imagina fazer um cadastro. Eu vim para comprar uma televisão, qual que é o teu nome? Enganador. Você já começa, já para abrir o crédito, já começa ruim. Já começa ruim para começar o crédito. Você imagina na escola, fazendo a chamada. Enganador, presente. O professor já está em cima, falou, esse daí vai ser aquele que cola o tempo todo. Esse vai ser, ainda bem que você é daqueles que não colam. Ainda bem que você é daqueles que estudam, não olha do lado, não estica o olho. Ainda bem que você é aquele que concentra só na prova. Só na prova. Tem gente que tem uma habilidade para colar na escola. Eu nunca colei na escola. Nunca. Nunca. Mas não é porque eu era bom, não. É porque eu tinha medo. Medo de convertido. Eu nem conseguia fazer. Se eu pegasse alguma cola, eu acho que eu me denunciava. Ficava vermelho, roxo. E eu via pessoas do meu lado, numa tranquilidade, que abria caderno. Estou vendo os professores aqui. O mais interessante do aluno é o que Jacó tinha, um auto-engano. Ele acha que o professor não está vendo. Ele só acha que o professor está aberto lá. O professor só, às vezes, só dá uma trégua para ele. Deus mudou o nome de Jacó para o nome Israel, aquele que lutaste com Deus e prevaleceste. Deus muda a sentença da tua vida. Deus muda a tua história. Deus muda o curso da tua história. Pode ter tido lutas, batalhas, erros no meio do caminho. Deus muda o curso da tua história. Ele é poderoso para fazer. Transformou Jacó em Israel, culpa em perdão, medo em confiança, ódio em reconciliação, destruição em restauração e o fim, um novo começo. Deus faz um novo começo. Deus quem faz, na minha vida e na sua vida. Nesta noite Ele pode fazer uma nova história, começar a reescrever a tua vida, começar a virar a página para poder um novo capítulo e fazer de uma maneira tal que nas adversidades, dificuldades, fique uma certeza que o Senhor não te deixou, nem te abandonou, que você vai cantar o cântico de Sião, profetizar vitória, declarar mover de Deus, restituição e dias melhores na tua vida no nome de Jesus. Sempre, sempre, sempre. Quarto penúltimo aspecto, para encerrar, que eu preciso da graça de Deus. Eu estou no capítulo 33, olhando essa reconciliação. Eu preciso enxergar um propósito maior de vida. Olha para mim que eu vou caminhar para o final, por gentileza. Jacó estava enxergando no primeiro instante ficar livre daquela situação com Esaú. Mas o que Deus estava enxergando? Deus enxergava um propósito maior. Jacó tem filhos. Entre os filhos tem um que se chama Judá. Judá vai tendo descendentes. E dos descendentes nasce Jesus. E por isso é conhecido o leão da tribo de Judá. Porque é a origem dos nomes de um dos filhos de Jacó. Então Deus não estava olhando apenas livrá-lo daquele momento de apuro, de aperto e de angústia. Deus estava enxergando que Ele estava escrevendo uma história, e essa história teria uma repercussão na eternidade, ia produzir frutos permanentes e duradouros, e que tinha um desdobramento inimaginável, que ele não podia nem saber naquela hora. Tamanho era o projeto e propósito de Deus na vida dele. Por isso que a Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, os propósitos de Deus são maiores que o nosso. O propósito que Deus tem para o teu filho e para a tua filha, presta atenção. O propósito que Deus tem para a tua filha e para o teu filho é maior do que você pode imaginar no nome de Jesus. Você tem o papel de orar, interceder e apoiá-los e incentivá-los. Porque de pressão o mundo já está cheio. Não estou dizendo que você não pode corrigir mesmo, porque se não corrigir, nós vivemos hoje a lei da compensação. Ah, mas por que isso? Por causa daquilo não pode corrigir, não pode falar não pode pôr limites, aí vira um tumulto. Se não continuar desse jeito, daqui 20 anos não sabe nem que dia que vai estar mais daqui. Então não precisa, pode corrigir. Ninguém fica traumatizado se corrigir. Ninguém cresce traumatizado. Ah, eu sou um desajustado na vida porque um dia meu pai me corrigiu. Não pode ter certeza, ninguém fica não. Ah, um dia eu tomei uma bronca do meu pai, da minha mãe. Ah, eu fiquei com trauma que nunca mais recuperei. Ninguém fica com trauma por causa disso. A pessoa fica com trauma por irresponsabilidades muitas vezes, decisões inconsequentes.
Também não adianta financiar a responsabilidade, porque se o cara chegar nos 30, nos 40 anos, desenvolver responsabilidade, só a graça de Jesus, o sangue do Cordeiro. Porque chegou nos 40, na meia idade, não desenvolver responsabilidade, fica aquele bebê crescido, que fica lá sempre todo mundo socorrendo, e ele começa a não lutar para a vida, e sempre que sabe que tem alguém que vai vir de encontro. Por isso que acaba ficando. Porque o dia que fica sozinho na vida, aí fica remoendo, amargurado, chateado com tudo e com todos. Por isso também não precisa financiar a responsabilidade não, porque senão, por isso que eu falo, a conversão ela não cura irresponsabilidade, a conversão cura rebeldia, a responsabilidade a pessoa precisa trabalhar no coração dia após dia. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus enxerga na tua vida algo além do que você pode imaginar. As pessoas olharam para Moisés e viu nele um assassino, e Deus olhou nele e viu ele um líder da nação de Israel. As pessoas olharam em Davi e viu lá um menino frágil no campo. E Deus viu aquele que ia matar o Golias. As pessoas olhavam Pedro e falavam, sanguíneo, inconstante, fala mais do que a boca, não para um tempo, só fica oscilando. Deus olhava nele e viu um líder da igreja, que seria um instrumento de bênção, de transformação, e vai sendo amadurecido no dia a dia, porque você vai ver a primeira carta de Pedro, ele escreve, eu, apóstolo Pedro, na segunda ele já escreve, eu, servo e apóstolo do Senhor, servo do Senhor, vai amadurecendo. Quando a pessoa amadurece, ela não se sente melhor do que ninguém. Interessante. O nível de maturidade vai sendo evidenciado quando ela não se sente melhor, nem tem que provar que ela é maior do que alguém. Ela é ela e a melhor versão dela é ela mesma. Porque todas as vezes que eu tenho que pegar e expor uma pessoa e me sentir melhor do que ela, ou expor os erros dela, eu estou me sentindo porque eu estou com alguma dificuldade no coração. Pedro começa a primeira carta dizendo, eu apóstolo Pedro. O segundo ele fala, eu servo. Quer dizer, ele estava já amadurecendo. As pessoas olhavam Paulo e viam nele um perseguidor da igreja. Deus olhava nele e falava, esse vai ser o meu apóstolo, que eu vou escrever metade do Novo Testamento. Deus olha a tua vida diferente do que as pessoas olham. Deus olha a tua vida diferente do que as pessoas olham. Deus enxerga algo além para você. Agora a questão é que tem uma ação divina e uma disposição humana, para que eu receba aquilo que está no coração do Pai. Último aspecto nesta noite. E para mim esse é um princípio que eu aprendi há 20 e poucos anos atrás. Nunca mais saiu do meu coração. Às vezes preciso lidar para lutar, para colocar ele em prática. Mas nunca mais saiu do meu coração. Quando eles se reconciliaram, se encontraram, no versículo de número 14, ele diz o seguinte, Esaú, vamos juntos voltar para o mesmo lugar, para o lugar onde nós estamos caminhando? E por isso, ele diz o seguinte, Jacó disse assim, por isso, meu Senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás devagar, no passo dos rebanhos e das crianças. Olha para mim que eu vou encerrar, por gentileza, a mensagem. Esse é um princípio que entrou na minha vida, nunca mais saiu essa concepção. Esaú falou assim para Jacó, vamos juntos para onde nós estamos, seguindo a nossa jornada? E Jacó respondeu o seguinte, eu não posso ir com você. Você está com guerreiros, eu estou com gado e crianças. Se eu for no teu ritmo, e um dia eu mato todos eles. Então você vai e eu vou no passo do gado das crianças. Concluindo agora. Tem momentos na vida que você caminha como guerreiro. Rápido, firme, decidido, forte, incisivo. Tá, como guerreiro. E tem momentos na vida que você tem que caminhar no passo do gado e das crianças. Você precisa caminhar no passo das gadas e das crianças. Se a pessoa, por gentileza, se você for naquele ritmo a vida inteira, só no passo do gado das crianças, o nego te atropela, viu? Se você for a vida inteira, vou devagar, vou chegar, você vai ser atropelado. Porque o mundo está competitivo, não dá para ficar muito... Só que se você achar que você vai caminhar como guerreiro o tempo todo, você algumas vezes vai sentir o baque, o cansaço, você vai sentir as forças exauridas. Eu estou falando de coração, irmãos, eu estou falando de coração. Eu falava com o Felipe hoje, estou falando de coração. Toda semana eu atendo mais de 3, 4, 5 pessoas com depressão, com angústia, que fala, pastor, não sei o que está acontecendo comigo, eu estou sem força, eu não consigo, eu estou sentindo, eu estou apagado, a bateria está se carregando, eu não estou conseguindo renovar. Eu não sou contra psiquiatra, não sou contra psicólogo, não sou contra medicamento, porque às vezes tem que fazer um ajuste, dar uma estabilizada, faz parte da vida, eu não sou contra, só que a força maior vem de Deus. Todas, e não são pessoas, irmãos, e não são pessoas, então a pessoa que ela é guerreira o tempo todo, presta atenção, aqui, porque às vezes tem pessoas que são guerreiros o tempo todo, você precisou construir a tua história, na tua casa não teve ninguém para te, vou te dar uma injetada financeira, você precisou lutar, batalhar, ralar, montar teu negócio, então você que é aquele que socorre a família, você que é aquele que precisa ficar
Meu amado, guerreiro, tem hora que tem que diminuir o ritmo no passo do gado das crianças. Tem hora que tem no passo do gado das crianças. Ah, mas eu não posso. Mas, meu amado, você é humano, você é frágil, você é gente igual a todo mundo e precisa da graça de Jesus. Sabe como eu aprendi isso daqui? Eu estava vivendo os melhores momentos da vida cristã e eu pregava, naquele tempo eu pregava bem mesmo. Naquele tempo eu pregava bem mesmo. Estava magrinho, corria para lá e para cá. E estava pregando, estava voando baixo no ministério. Estava na igreja de Monte Azul. Uma igreja que vinha de uma linha conservadora. Algumas pessoas aqui sabem. Eu estava no culto de quinta-feira, eu estava no fervo, no fogo. E eu querendo que naquele momento a igreja estivesse no mesmo ritmo. E eu, vamos. E o Senhor trouxe a palavra no meu coração no culto de quinta-feira. Olha, você precisa aprender o ritmo das pessoas. Que algumas vezes caminha como guerreiro. E algumas vezes no passo do gado e das crianças. E ali fez assim, na minha vida. Para a tua vida e para a vida de quem está do teu lado. Porque às vezes você começa, não, eu mergulhei em Deus, estou lendo Bíblia, estou comendo Bíblia, estou devorando, aí vê a mulher assistindo televisão, mas você vai ficar lendo televisão, não vê a Bíblia? Aí começa a dar aqueles conflitos. Precisa entender que as pessoas têm o ritmo delas. Você pode incentivar, encorajar. Você não, de crítica, o mundo já está cheio, está lotado. Agora eu preciso entender que algumas vezes, eu vou terminar, nós vamos orar. Você caminha como guerreiro, em nome de Jesus. E vem a força do Senhor sobre a tua vida. E Deus traz a unção sobre a tua vida. E é necessário você muitas vezes, porque Deus fortalece as mãos para a batalha e os dedos para a peleja. A salvação é de graça. A vida é bastante luta. Uma pessoa perguntou para mim essa semana, depois de passar um susto, e um momento muito difícil, me ligou e falou, pastor, a vida é só luta mesmo? A vida é só luta? A pessoa perguntou, primeiro ela falou por telefone para vir falar comigo. Ela perguntou para mim, a vida é só luta? É do começo ao fim só luta? A luta não vai faltar, do começo ao fim. Do começo ao fim. Só que tem vitória, tem graça de Deus, tem força de Jesus, tem amor do Pai, tem bondade, tem o Senhor sustentando a mim e tua vida. Quando for necessário caminhar no passo do gado e das crianças, não ache que você está em pecado, não. Não ache que você está apostatando a fé. Você só está respeitando o limite e o momento da tua vida, sabendo que de repente Deus vem e derrama uma unção nova e você segue novamente no nome de Jesus. Quero dizer para você nesta noite que Deus mudou essa história e a expressão mais forte do texto, para mim várias vezes que eu leio e me emociono, é ficar imaginando quando diz, mas Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, e abraçou-se ao seu pescoço, e o beijou, e choraram. Eu queria orar com você nesta noite, em nome de Jesus. Aqui teve encontro, desencontros e novos encontros da parte do Senhor. Eu queria convidar você para ficar de pé nesse momento, e você orar, e você profetizar, e você declarar, e você crer de todo o teu coração, em nome de Jesus, orar pela sua vida, pela sua casa, orar pela sua família, orar pelos seus filhos, orar pelos projetos que Deus tem para a vida deles, orar pelo teu ministério, orar pela igreja, orar, meu amado. Deus, ele era um coadjuvante na vida de Jacó. Ele tinha informação de Deus. Agora ele é um protagonista, ele é o principal, o alfa, o ômega. Ore ao Senhor, em nome de Jesus, vai orando ao Senhor, vai levantando um clamor, vai pedindo a Deus o mover do Senhor, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Agora, uma coisa que eu vou abordar outro dia, eles fizeram as pazes, pois cada um seguiu o seu caminho. Nem sempre dá para ficar junto o tempo todo. Fizeram as pazes, cada um seguiu o seu caminho. Esaú seguiu o caminho dele, Jacó foi para outro setor, mas o coração estava livre. O coração estava sendo curado, tanto de um como de outro. Queria que você orasse e falasse, Deus, eu preciso do Senhor na minha vida como principal.
como aquele que ama, que abençoa, que corrige, que muda a história. Deus corrigiu Jacó só por um motivo, porque ele amava Jacó. Deus preferia corrigi-lo do que perdê-lo. Por isso que ele sai mancando ali no Vale de Jaboque. Os homens, eles castigam. Deus, ele disciplina visando restauração. Em relação a filhos, se for só castigar e não ter um objetivo, não tem finalidade. Se for disciplina visando restauração, tem um propósito. Deus, ele disciplina visando restauração. O quebrantamento é quando eu chego diante de Deus e falo: Deus, sem o Senhor não sou nada. Deus, tem muita coisa na minha vida para ser mudada. Deus, eu preciso que o Senhor mude o meu coração. Deus, eu preciso que o Senhor tire as farpas, os pecados. Eu preciso que o Senhor tire, Senhor Deus, as mágoas, os ressentimentos. Deus, eu preciso liberar no meu coração, senão eu vou ficando envenenado. A Bíblia diz que uma raiz de amargura, ela brotando, ela contamina todo o ambiente. Por isso ele chega quebrantado diante de Deus. Quantas vezes nós precisamos: Deus, me dá graça, eu preciso do Senhor. Deus, em nome de Jesus, toca na minha vida, no meu coração. Mas tem mudanças para acontecer ao redor, nos outros, é verdade. Mas começa na minha vida, Deus. Começa na minha vida, Deus. Foi isso que Jacó fez naquele momento, por isso que Deus mudou o cenário. Se não mudasse, não teria algo novo acontecido. Muitas vezes a bênção está para chegar, eu vou dizer para ti, em nome de Jesus. Aí de repente ela fica travancada, porque o coração, ele se fecha. Não que Deus faz negociação ou barganha, mas eu preciso de Deus, quebranta o meu coração. A mudança é uma ação divina e uma disposição humana. Deus mudou o nome de enganador para aquele que lutaste com Deus e prevalecesse. A culpa em perdão, o medo em confiança, o ódio em reconciliação. Orianda lá, macharião totecante. Peço para Deus, Deus, me dá graça para enxergar um propósito maior na vida. Me dá graça para enxergar um propósito maior na vida. No nome de Jesus, eu não quero viver a vida pautada, Senhor Deus, em ressentimentos, em desespero, em frustrações. Hoje uma pessoa veio no culto da manhã, ela ouviu a mensagem, creio que Deus falou ao coração, e um dia ela mandou uma mensagem depois. Um dia você esquecerá a mágoa e o motivo da dor que te fez chorar. Você finalmente entenderá que o segredo para ser livre é não se vingar, mas deixar que as coisas se desenrolem naturalmente e confiar no cuidado de Deus por você. Afinal de contas, ninguém pode frustrar os planos dele para a sua vida. Então sorria, perdoe, sonhe, acredite e ame novamente. Pela graça e pelo amor do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Peça a Deus, Deus, eu quero enxergar um propósito maior. Deus tinha uma nação, uma grande nação de Israel, uma grande nação de Esaú, que era Edom, que veio da nação da pessoa de Esaú. E aí Jacó falou naquele momento: olha, meu irmão, eu vou no pasto do gado e das crianças. Que em nome de Jesus você tenha discernimento sobre o tempo do Senhor na tua vida. Ore ao Senhor neste momento, de todo o teu coração, levante um clamor. Vai orando por você, pela tua família, que tenha um tempo de restituição. Venha um tempo de coisas novas da parte do Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus eu peço ao Senhor, vem com a tua força, vem com o teu poder, vem com a tua unção, vem com aquilo que nós não podemos fazer, ó Pai. Que em nome de Jesus não haja sentença negativa que veio da parte dos homens do inimigo, não tem nenhum efeito, mas somente sentença de vida que veio da boca do Senhor. E quando Satanás insiste em jogar na mente um sentimento de fracasso, de derrota, vem com o teu poder e mostrando que o Senhor tem um propósito maior, que o Senhor enxerga além daquele momento, o Senhor enxerga além da dificuldade. Deus, vem, derrama unção sobre cada um nesta noite, vai selando esta palavra com a unção do Senhor. Quando for o momento de caminhar como guerreiro, fortalece as mãos para a batalha, os dedos para a peleja. Deus, renova as forças, renova o ânimo, derrama unção nova, Senhor Deus. Mas também, ó Pai, quando for para redirecionar, caminhar no pasto do gado das crianças, que não venha a culpa nem o fracasso, mas a certeza de que o Senhor está cuidando e o Senhor está fazendo, porque é o Senhor quem faz e realiza. Orianda lá, macharianta, ó Pai, onde existem mágoas, ressentimento, tumultos familiares,
onde existem discórdias, onde existem sentimentos de vingança, onde existem relacionamentos quebrados. Vem com o teu poder e da graça para começar um milagre no coração, de liberar para poder ser livre, liberar para poder ser ministrado, liberar para poder receber a bênção. E nós declaramos esta noite novamente, no nome de Jesus, que teu Filho Jesus é o único Senhor, Salvador, o nome que está acima de todo nome, e que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o único Senhor, para a glória de Deus Pai. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia.